Pessoal, olá! Vim falar um pouquinho da prova de conhecimentos gerais da FAMERP, prova essa que foi feita pela VUNESP e de maneira bem tradicional nos tópicos da biologia, nos diferentes tópicos da biologia. A prova cobrou as diferentes áreas, incluindo aí até mesmo a parte de evolução, com uma questão muito interessante que trazia os rabiscos feitos pelo próprio Charles Darwin, questões com textos que foram bem concisos, diretos e com alguns esquemas para que o aluno pudesse tirar algumas informações. Nada tão complicado, ou seja, ela privilegiou de fato o conhecimento de biologia, né? Foram 10 questões, rapidamente eu vou falar delas. A primeira questão, que era a questão número 42, era uma questão de taxonomia, de classificação biológica. Bastava o aluno lembrar que a ordem decrescente é da maior hierarquia taxonômica para a menor, portanto, ir do reino até a espécie, para chegar na alternativa correta. Outra questão que a gente teve anterior, inclusive essa foi de ecologia. Falava o quê? Falava dos biomas, né? Solo pobre em nutriente, é o cerrado, portanto, um bioma adaptado às constantes queimadas, né? Ao fogo, como a questão falava. Que mais? Tinha a questão de citologia, fermentação, bastava lembrar que era algo que acontece em meio anaeróbico, com degradação não completa da glicose para a produção do ácido lático. Isso é feito, claro, pelos lactobacilos. Que mais? Tinha uma questão de parasitoses, falando das doenças causadas por falta de saneamento, assunto bastante atual, bastante importante, com números muito grandes aqui no Brasil, portanto de suma importância uma questão dessa na prova. Uma questão de classificação dos seres vivos quanto à presença de núcleo, ausência de núcleo, né? Separar os seres procariontes dos eucariontes. E aqui um detalhe interessante, essa é a questão 46 que eu estou falando, ele citou a arqueia, né? Que é um grupo de fato aí, do antigo reino Monera, que tem parede celular, mas não é de peptídeo glicano. Então, quando você olhar ali o item 3, parede celular positivo, essas arqueias têm parede, mas não é de peptídeo glicano, portanto, elas entram aqui na alternativa correta, que era a alternativa B, né? Uma questão tanto quanto maliciosa aqui de genealogia envolvendo uma doença rara, porque nas alternativas ele perguntava a probabilidade da Alana ter essa doença rara, né? E aí a gente chegava em 0%. Fazia tempo que não aparecia uma alternativa com esse 0%, né? Então isso foi diferente, voltou a aparecer nas provas vestibulares. Uma questão de sistema excretor que o aluno tinha que lembrar, que o ADH atua no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de água, clássico também. Uma questão de citologia falando da colchicina, que atrapalha a separação dos cromossomos, portanto iria pausar a meiose ali na fase 3, né, que depois começam as divisões e a queda da quantidade de DNA. E por último, uma questão que pedia para o aluno ali, falava sobre o retardamento da liberação de gás etileno, quando a gente tem a refrigeração de frutos e com isso fazendo os frutos durarem mais. Acho que todo mundo conhece isso, por isso que a gente guarda os frutos na geladeira. Bom, resumindo então, pessoal, uma prova bem tradicional, uma boa prova para uma primeira fase, não tinha erro conceitual algum, portanto, deixo aqui o meu comentário geral sobre ela. E espero, claro, que vocês tenham ido muito bem e que também continuem indo muito bem na prova de conhecimentos específicos que vem aí muito em breve, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima, tchau, tchau.